Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, dia de São Cirilo de Jerusalém, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de Mateus, do capítulo 23, do versículo de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhe disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trecho da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gosto de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gosto de ser cumprimentado nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, nessa terça-feira, é dia de São Cirilo de Jerusalém, esse santo da igreja que redigiu a catequese batismal e levou-nos a preparar os catecúmenos para o batismo. Possamos assim, pela intercessão dele, meditar no Evangelho deste dia. Esse Evangelho que começa nos chamando a atenção. Jesus ensinando aquela multidão e aos discípulos, dizendo: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Eles têm conhecimento, diz a palavra. Por isso o Evangelho diz: deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, tudo o que eles falam, mas não imiteis suas ações. Então o Evangelho nos mostra aqui dois lados. O lado do falar e o lado do fazer. E o Evangelho nos coloca para meditar, né? Que o falar nem sempre está de acordo com o fazer, ou o fazer nem sempre está de acordo com o falar. Então o Evangelho nos convida nesse dia a usarmos a nossa razão para observarmos. Mas ele nos convida também a colocarmos Jesus, o Senhor, como centro de todas as coisas, de todas as ações. Por isso ele vai dizer que não devemos deixar nos chamarmos de mestre. Por isso ele vai dizer que não devemos chamar de pai, para não tirarmos ele do centro. Não é que não temos pai terreno, não, mas é que Jesus quer ser o centro de todas as coisas, quer ser o nosso guia. E é esse convite que o Evangelho nos faz nesse dia, para sermos humildes,
para reconhecermos e termos Jesus como centro, como um guia de todas as coisas. E aí ele vem nos dizer que o maior dentre nós deve ser aquele que serve a todos. Se nós queremos ser exaltados, precisamos ser humildes. Mas o Evangelho também nos diz nesse dia, para mim e para você, para nos observarmos. Observarmos se as nossas ações estão de acordo com as nossas falas, para nos convertermos. Para muito mais do que observarmos as ações, observarmos também as falas. E sabemos verificar o que é de Deus e o que não é. Porque naquele tempo o Evangelho está nos dizendo que aquelas pessoas tinham pleno conhecimento da lei. Elas tinham autoridade para interpretar a lei. O problema é que apenas interpretavam, não transformavam em ação. E hoje o Evangelho deste dia nos convida para isso, para transformarmos a palavra de Deus, que é viva, em ação. Então que o Espírito Santo nesse dia nos conceda esta graça de transformarmos a sua palavra em ação, de deixarmos Jesus ser o nosso guia, de sermos servos um dos outros. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.